Presidente, corria o ano de 1975. O Brasil vivia sob uma ditadura visceralmente anticomunista. No entanto, o governo brasileiro, na época, tomou uma decisão para muitos assombrosa. Foi o primeiro a reconhecer o governo marxista do movimento pela libertação da Angola, na recém-liberta Angola. Esse governo havia enlouquecido e mudado de lado na Guerra Fria? Não, apenas chegou-se à conclusão, de forma pragmática e racional, que era do interesse estratégico do Estado brasileiro aumentar seu protagonismo na África lusófona, que saía do colonialismo. Tal decisão mostra que a política externa brasileira tem longa tradição de pragmatismo e racionalidade. Nessa ótica, privilegiam-se, sobretudo, os interesses de longo prazo dos Estados. Acertadamente, governos específicos e suas ideologias são vistos como secundários. Apesar disso, mais de 6 anos após a assinatura do protocolo de adesão da Venezuela ao Mercosul, há setores no Brasil e na América do Sul que ainda discutem essa recente incorporação como se fora um canhestro plebiscito sobre o governo Hugo Chávez. Com efeito, após ter sido assinada ontem aqui em Brasília a incorporação da Venezuela como membro pleno do Mercosul, aliás, essa assinatura aconteceu há mais de uma semana, não faltaram as habituais críticas desinformadas sobre o assunto. Lamentavelmente, continua-se a debater essa decisão estratégica sob o prisma estreito da política interna da Venezuela. Muitos órgãos da mídia falam na entrada de Hugo Chávez no Mercosul como se quem estivesse sendo incorporado ao bloco não fosse o país vizinho e irmão, mas apenas o governante circunstancial da Venezuela. Inclusive, a revista Veja da Semana trouxe que o Mercosul vai se transformar no Mercochaves. Pois bem, a bizarra miopia estratégica que nutre esse debate superficial pode ser extremamente danosa para os interesses de longo prazo do Brasil. A incorporação da Venezuela ao Mercosul não pode ser confundida com uma suposta simpatia política e ideológica para com Chávez. Na realidade, a aproximação de nosso país à Venezuela, que pavimentou a sua entrada no Mercosul, começou no início dos anos 90, quando Itamar Franco e Rafael Caldeira assinaram o protocolo de Lagos-Mania, que já identificava áreas de cooperação importantes e recomendava o adensamento das relações bilaterais, face, sobretudo, à complementariedade das duas economias. Esse adensamento, frise-se, prosseguiu com muito vigor nos governos do PSDB. Tanto é assim que, já em 1995, o presidente brasileiro da época, Fernando Henrique Cardoso, em discurso perante o parlamento da Venezuela, reconheceu que a incorporação da Venezuela ao Mercosul era algo natural. Assim, a adesão da Venezuela ao Mercosul é, do ponto de vista dos interesses do Brasil, apenas a culminação de um longo processo histórico de adensamento de relações bilaterais que perpassou governos de distintos matizes políticos e ideológicos, tanto em nosso país quanto na Venezuela. Contudo, há setores da mídia e da oposição que insistem em colocar a adesão da Venezuela ao Mercosul no quadro estreito e míope do chavismo e do antichavismo. Nesse quadro, os argumentos são frágeis. O principal deles tange a suposta incompatibilidade entre o regime político venezuelano e a cláusula democrática do Mercosul. Segundo alguns opositores raivosos do atual governo venezuelano, não haveria real democracia na Venezuela, pois lá não haveria separação entre os poderes, não há limites para a reeleição, a oposição estaria sendo asfixiada, etc. Ora, o protocolo de Ushuaia é claro, eventualmente sanções contra membros do Mercosul por desrespeito à sua cláusula democrática só são aplicáveis em caso de ruptura da ordem democrática. Esse é o único parâmetro objetivo em relação ao possível julgamento dos regimes políticos dos membros do Mercosul.
Pois bem, muito embora vários aspectos do regime de Hugo Chávez possam ser questionados, como em qualquer regime, é necessário reconhecer que não houve uma ruptura da ordem democrática na Venezuela. Chávez, além de ter passado por um referendo revogatório, foi eleito e reeleito em eleições limpas e livres, de acordo com todos os observadores internacionais, inclusive os da Organização dos Estados Americanos e os do Instituto Jimmy Carter. Ao contrário do que alguns afirmam, a imprensa é livre na Venezuela. Há, inclusive, muitos órgãos da mídia que fazem oposição diuturna e ferrenha a Hugo Chávez. Nas últimas eleições, a oposição venezuelana, que abandonou a sua perigosa aposta no boicote aos pleitos eleitorais e na desestabilização de Chávez, conseguiu importantes vitórias em províncias populosas e economicamente importantes. Nas próximas eleições legislativas, prevê-se que a oposição venezuelana conseguirá uma boa base no Congresso da Venezuela. Não há, portanto, parâmetros objetivos para se dizer que houve ruptura democrática na Venezuela. Ao contrário do que aconteceu recentemente no Paraguai, cujo Congresso submeteu o presidente Fernando Lugo a um juízo político relâmpago, muito semelhante aos famosos julgamentos políticos feitos por Hitler e Stalin, sem direito à defesa e ao devido processo legal, e em franca contradição com os artigos 16 e 17 da Carta Magna Paraguaia e com toda a arquitetura internacional relativa aos direitos humanos. Observe-se que a reação contrária a esse engodo jurídico foi geral e perpassou governos de diversos matizes ideológicos. Do Chile, do conservador Pinheira, até a Venezuela de Chávez, todos os governos da região retiraram seus embaixadores de Assunção. Assim, os estados partes do Mercosul, ao suspenderem temporariamente o Paraguai do bloco, tomaram a decisão imprescindível para a defesa da integração regional democrática, com base em parâmetros objetivos e previstos especificamente na normativa do Mercosul. Outro argumento utilizado tange a possibilidade da Venezuela de Chávez vir a perturbar e enfraquecer o Mercosul em razão de sua agenda política contrária ao capital estrangeiro e ao livre comércio e dos possíveis conflitos de interesse entre os dois países. Bem, os nossos produtos e as nossas empresas são muito bem-vindos na Venezuela. Do ponto de vista da indústria e da agricultura brasileiras, a entrada da Venezuela no Mercosul deverá propiciar uma oportunidade única, porque abre as portas para um mercado rico em que nossos produtos têm fortíssima demanda. O incrível crescimento das exportações do Brasil para a Venezuela e dos investimentos públicos e privados efetuados em âmbito bilateral ocorrido nos últimos anos, dão uma amostra do potencial dessa relação. Entre 2000 e 2008, as exportações brasileiras para a Venezuela passaram de 608 milhões de dólares para 5,15 bilhões de dólares, um crescimento de 758% em apenas 5 anos. Além da quantidade, é preciso também ressaltar a qualidade desse comércio. Cerca de 72% das nossas exportações para a Venezuela são de produtos industrializados, com elevado valor agregado e alto potencial de geração de empregos. Em 2009, o Brasil teve com a Venezuela seu maior saldo comercial, de 4,6 bilhões de dólares, duas vezes e meio superior ao obtido com os Estados Unidos da América, que foi de 1,8 bilhão de dólares. No ano passado, 2011, mesmo com a crise, obtivemos 3,3 bilhões de superávit comercial na relação com a Venezuela. No campo dos contratos existentes e projetados entre empresas brasileiras e venezuelanas, o montante agregado ascende hoje a 15 bilhões de dólares, cifra absolutamente notável. Estão presentes no país grandes empresas brasileiras, como a Odebrecht, que tem contratos de mais de 10 bilhões de dólares, que
incluem obras de construção de 80 quilômetros do metrô de Caracas, da ponte sobre o Orinoco e projetos agropecuários. A Camargo Correia tem contratos de US$ 1 bilhão. A Andrade Gutierrez tem contratos de US$ 4 bilhões. Além disso, várias outras empresas têm investimentos, como a Gerdau, que tem US$ 92 milhões, a Braskem, que tem US$ 1,5 bilhão. Há projetos bilaterais de enorme vulto em execução, como o da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e o da construção do metrô de Caracas, que poderão ser significativamente robustecidos. Ao realizar investimentos no exterior, o Brasil começa a ganhar perfil de país desenvolvido. O espaço para esse processo de transnacionalização das empresas nacionais é, sobretudo, os países em desenvolvimento de elevada renda, exatamente como a Venezuela. Os demais mercados ou não têm renda suficiente ou estão saturados pela concorrência de transnacionais de outros países. Graças à sua receita petroleira, a Venezuela conta com grandes fundos de desenvolvimento, como o Fundo de Desenvolvimento Nacional, atualmente com recursos de US$ 17 bilhões para serem investidos, que tem financiado empresas brasileiras, inclusive. Alguns opinam que o comércio Brasil-Venezuela cresceu muito nos últimos 10 anos graças a uma herança de preferências que pertenciam ao Pacto Andino, que deixaram de viger quando a Venezuela deixou a comunidade andina. As preferências que pertenciam ao Pacto Andino não deixaram de viger, uma vez que a saída da Venezuela somente passará a produzir efeitos transcorridos 5 anos da denúncia do acordo, ou seja, a partir de dezembro de 2010. Na realidade, o crescimento do comércio Brasil-Venezuela está muito menos vinculado a preferências comerciais do que ao quadro mais geral da relação política bilateral. O Acordo de Complementação Econômica Mercosul-Venezuela, número 59, em vigor desde 2004, não permitiu um aumento equânime das exportações da Argentina e do Brasil para a Venezuela. Enquanto a Argentina não exporta mais do que US$ 1,5 bilhão à Venezuela, as exportações brasileiras já passaram de 5 bilhões em 2008. Isso requer que destaquemos as razões que levaram a Venezuela a privilegiar o Brasil como novo parceiro. Em particular, no governo Chávez, tem sido implementada uma política de diversificação de fontes de abastecimento, antes muito concentrado nos Estados Unidos da América e na Colômbia, o que era visto como fator de vulnerabilidade. Cabe lembrar que a Venezuela especializou sua economia na produção de petróleo e depende de importações. Seus fornecedores assumem uma capacidade política de afetar o abastecimento nacional do país. A Venezuela, ao elevar suas compras do Brasil, vê o nosso país como um parceiro confiável. Está em curso uma mudança estratégica do eixo das relações econômicas da Venezuela, do norte dos Estados Unidos para o sul, Brasil e Mercosul. É preciso que, estrategicamente, saibamos aproveitar esse momento raro. Nesse contexto, o Brasil é visto como um parceiro estratégico que pode contribuir decisivamente para a superação dessa vulnerabilidade. Isso cria uma janela histórica de oportunidade para que o Brasil projete com vigor seus interesses no norte da América do Sul, região na qual nosso protagonismo ainda é incipiente. A adesão da Venezuela é também uma grande oportunidade diante da conjuntura de grave crise mundial. A inevitável redução dos fluxos mundiais de comércio e de investimentos que a crise já vem acarretando demanda medidas fortes de estímulo ao comércio regional e aos investimentos intrabloco. Por isso, o Parlamento do Mercosul aprovou recomendação ao Conselho do Mercado Comum, na qual se coloca ênfase na necessidade de promover os fluxos comerciais e de investimentos regionais e de ampliar e consolidar o processo de integração.
A entrada da Venezuela no Mercosul deverá aumentar substancialmente os números do relacionamento comercial para com o Brasil. O potencial econômico-comercial da relação apenas começou a ser explorado. Face à complementariedade das duas economias, não há dúvida de que, no longo prazo, independentemente da evolução da crise mundial, a Venezuela deverá se converter, caso ingresse efetivamente no Mercosul, num dos primeiros parceiros econômicos e comerciais do Brasil. Hoje, ela já está na 6ª posição, à frente de países ricos, como a Itália e o Reino Unido. Então, senhora presidenta, além dos interesses brasileiros, é necessário levar em consideração também nesta análise os interesses do próprio Mercosul. O alargamento do Mercosul abre a oportunidade de compensar as dificuldades encontradas no aprofundamento do bloco. A política de alargamento, iniciada já na década de 1990, revitalizaria rapidamente o bloco com a ampliação dos mercados. No caso da Venezuela, esse impulso seria notável diante de seu peso econômico, o terceiro PIB da América do Sul, e sua população, 28 milhões de habitantes, com PIB per capita de $13 mil por ano, em termos de paridade de poder de compra, superior em 30%, inclusive ao do Brasil. A economia petroleira prejudicou o desenvolvimento agrícola e industrial, transformando a Venezuela em grande importador de alimentos e bens industriais. Importa 75% do que consome e é mercado cobiçado pelos grandes países exportadores, Estados Unidos da América, União Europeia, China e etc. Ademais, o Mercosul tem o desafio de tornar-se o bloco comercial de referência da América do Sul. O que está em jogo na América do Sul, como esteve na Europa, é a concorrência de outros mercados de economia política. O modelo do Mercosul é desafiado por propostas como o NAFTA, ao qual aderiu o México, ou os tratados de livre comércio bilaterais, como o celebrado entre a Colômbia e os Estados Unidos. Esses acordos, caso venham a reproduzir-se, e em particular envolver países membros do Mercosul, colocam nosso bloco em posição inconveniente. Pediria, senadora Ana Amélia, se possível, mais 5 minutos para concluir. Nesse sentido, ao desligar-se da comunidade andina, diante da incompatibilidade criada pelos tratados de livre comércio celebrados unilateralmente por membros desse bloco, a Venezuela abriu uma oportunidade histórica para a ampliação do Mercosul, antes restrito ao sul da América do Sul. A medida pode ser criticada da ótica da comunidade andina, mas é uma oportunidade da ótica do Mercosul. Se o Mercosul não avançar, os tratados de livre comércio ou novas propostas não avançarão. É preciso que o Mercosul ocupe rapidamente seu espaço, e este espaço passa também pela Venezuela. O Mercosul não pode perder a oportunidade de alargar-se diante dos modelos de integração alternativos promovidos por outras potências. Existe uma concorrência lá fora e é preciso agir rápido. Na América do Sul está claro que não haverá integração energética sem que a Venezuela seja parte. A Venezuela tem a 6ª maior reserva de petróleo certificada do mundo, 80 bilhões de barris. Há estimativas de cerca de 236 bilhões de barris adicionais na região do Orinoco, tornando-a a primeira reserva mundial. As reservas de gás são de 151 trilhões de pés cúbicos, 9ª maior reserva do mundo, tendo havido descobertas recentes que a tornariam a 5ª reserva mundial de gás. O Mercosul, hoje muito centrado numa frequentemente tensa e conflitiva relação bilateral com a Argentina, teria muito a lucrar com a sua expansão, inclusive em termos de fortalecimento de suas democracias, quer através da adesão da Venezuela, quer mediante a incorporação de outros países, porque todos devem ser convidados a compor o Mercosul. O Brasil, por seu turno, economia mais competitiva da região, também teria muito a ganhar. Não devemos evitar a projeção dos nossos interesses estratégicos
na região por medo de Chaves ou de qualquer outro chefe de Estado. O nosso bloco econômico representa hoje, como foi a União Europeia em seu início, ainda sem os rígidos critérios de Copenhague, uma oportunidade única para que os países da região cresçam juntos, inclusive politicamente e democraticamente. Com a integração, tendemos todos a melhorar. Os setores mais lúcidos da própria oposição da Venezuela já reconhecem isto e desejam a entrada da Venezuela no Mercosul, até mesmo como forma de aprimorar a democracia de seu país. Assim sendo, senhora presidenta Ana Amélia, a incorporação da Venezuela como membro pleno do Mercosul, após 8 anos de membro associado do bloco, é uma notícia a ser comemorada, e a ser comemorada por todos, independentemente de suas convicções políticas e ideológicas. Gostemos ou não de Chaves, precisamos reconhecer que a incorporação da Venezuela como membro pleno do Mercosul é positiva para os interesses do Brasil e do bloco como um todo. O próprio Paraguai, que nos termos do protocolo de adesão da Venezuela terá o acesso mais rápido ao mercado venezuelano, ganhará muito com tal incorporação. E essa incorporação não é positiva somente em termos econômicos, comerciais, energéticos e estratégicos.